Eu saúdo essa amada igreja com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos felizes nessa tarde por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Quero tributar ao meu Deus toda a minha gratidão por estar aqui. Agradecer ao pastor Natanael Castro, à missionária Miriam e a toda essa igreja pelo carinho que tem disponibilizado ao meu respeito aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Eu quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias. Você recebeu uma sinopse do estudo. Eu não irei apresentar em forma de slide, mas você pode acompanhar na sua sinopse, aonde você pode também fazer algumas anotações e assim como você desejar. O obreiro de volta ao altar. O subtema que me foi confiado, ele traz uma relação acerca do temperamento, dos temperamentos, os meus temperamentos e o altar. E como guisa de introdução, eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo 5. Glórias a Deus. Iremos ler apenas um verso, o verso 17. Segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 17. E diz assim a palavra do Senhor: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Podei-vos assentar. Irmãos, porque essa passagem bíblica, como introdução do que nós iremos tratar acerca de meus temperamentos e o altar. A Bíblia relata que na comunidade de Corinto havia muitas dúvidas por parte das pessoas que estavam ali acerca do ministério do apóstolo Paulo e da sua autoridade teológica. E dentro dessas dúvidas ocorreram muitos questionamentos, de forma que, diante da sua defesa, o apóstolo ele vai afirmar algumas coisas e ele vai dizer que essa tarefa de pregar foi lhe dada pelo próprio Deus, que não existe uma força advinda do homem, mas o próprio Deus capacita o homem para a sua obra. Ele afirma que não há nada mesmo, que nos permita afirmar que somos capazes de fazer algo, senão a partir do nosso Deus. E por conta disso, nós trazemos essa introdução nesse verso da segunda carta ou epístola do apóstolo Paulo, dizendo que se nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, estaremos capacitados a fazer aquilo que convém dentro do propósito do nosso Deus. Nessa sinopse que está nas suas mãos, colocamos assim, através do Espírito Santo, e em muita oração eu perguntava ao Senhor para que nos desse discernimento acerca daquilo que iríamos trazer hoje aqui. E começamos nesse nosso encontro trazendo esse estudo de uma forma sucinta, atrelando a teoria dentro da psicologia, atrelando a ciência com a base bíblica para as nossas vidas. Como introdução, vamos ver aqui. Se você é um cristão discípulo, provavelmente tem tentado viver uma vida agradável a Deus. Mas se por acaso você se encontra todo o tempo tentando agradar a si mesmo e aos outros, você ainda não é quem deveria ser. À medida que descobrimos a nossa verdadeira identidade em Cristo, os nossos temperamentos, ou seja, os seus temperamentos também, no altar serão de acordo com os altos valores de Deus, de acordo com o seu, não de acordo com os seus valores,
mas de acordo com os valores estabelecidos por Deus. Então colocamos assim de uma forma destacada para que viéssemos compreender essa questão do cristão discípulo. O cristão, ele, como termo grego, significa cristianos, né? No grego, e é designado aos primeiros seguidores de Cristo na cidade de Antioquia, os cristãos que seguiam a Jesus, os cristãos que seguiam a palavra ensinada, os seguidores eram chamados de cristão, aqueles que seguiam. Já os discípulos, que têm como tradução da palavra de origem grega, akolotei, que significa aprendiz, seguidor ou imitador do mestre, essa é a característica do discípulo. Por que essa distinção entre cristão e discípulo e de alguma forma atrelando uma a outra? É como se nós dessemos um nó em uma palavra a outra. O cristão, aquele que segue. O discípulo, aquele que imita, aquele que aprende e passa a imitar a quem ele aprendeu. É porque, advindo da palavra, nós entendemos que há uma grande possibilidade de ser um cristão, um seguidor, e não ser um discípulo. Nós entendemos que pode-se seguir a Deus, fazer parte do partido, ou vestir a camisa, e ainda assim não adentrar na prática do aprendizado, da imitação do nosso Deus. Acerca dos valores de Deus, destacamos assim, quando falamos que, à medida que iremos descobrir a nossa verdadeira identidade, os nossos temperamentos no altar estarão de acordo com os valores de Deus. Destacamos a seguinte coisa: o valor de Deus é a importância dada, o afeto, o apreço, a consideração por parte de Deus. É muito significativo pontuarmos aqui essa consideração, porque muitas vezes existe em nosso coração uma dimensão a partir daquilo que Deus deseja para nós. E quando ressaltamos em Jeremias capítulo 29, verso 11, acerca desse valor de Deus, considerando o seu afeto, considerando o seu amor, destacamos a seguinte palavra: o que Deus tem determinado para nós. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Valor de Deus, afeto de Deus, consideração de Deus para conosco, de fazer para nós aquilo que é o melhor, para nos dar um fim de esperança. Eu quero trazer em seguida algumas definições do altar no âmbito bíblico, e destacamos alguns pontos referenciados na Bíblia para que pudéssemos lembrar acerca do que é o altar. O que desde o princípio, dentro do coração de Deus, da intenção de Deus para nós, o que vem a ser o altar. A palavra altar vem do hebraico misberã, que significa o lugar aonde eram queimados sacrifícios e os incensos ao Senhor, e além disso, era um lugar de adoração e comunhão. O altar é o lugar de sacrifício, de adoração e comunhão. Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado: o altar, lugar de sacrifício, lugar de comunhão, lugar de adoração. Como primeira definição, com base bíblica, nós trazemos acerca do primeiro altar mencionado na Bíblia, que está no livro de Gênesis capítulo 8, verso 20, aonde a Bíblia relata sobre a tarefa que foi incumbida a Noé. Após o dilúvio, ele teve da parte de Deus a tarefa de
repovoar a terra. E a sua primeira atitude dentro dessa tarefa que o Senhor lhe deu foi fazer um altar de adoração. E isso nos chama muita atenção concernente ao obreiro que recebe de Deus um chamado, que recebe da parte de Deus uma tarefa, que é incumbido da parte de Deus algo relacionado aos propósitos de Deus que se atrelam à sua vida. Fazer, antes de tudo, um altar em adoração ao Senhor. A Bíblia diz que Noé, ele fez um altar a Deus. E esse altar significava expiação e consagração do adorador a Deus. O adorador que foi chamado naquele momento, que foi comissionado naquele momento a repovoar a terra. Como segunda definição, temos a edificação do altar e a obra de Deus na nossa vida. Quero convidá-los a abrir a vossa Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20. Quero ler apenas 2 versos que consideram essa questão, o altar, ou melhor, a edificação do altar e a obra de Deus na nossa vida. Êxodo, capítulo 20, versos 24 e 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Podemos ler? Amém, irmãos? A partir do verso 24, capítulo 20, a partir do verso 24, diz assim a palavra do Senhor: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. É interessante ressaltarmos aqui acerca da edificação do altar e a obra de Deus na nossa vida, porque existe algo aqui relacionado entre a obra de Deus e o altar. Quando olhamos para essa questão, essa relação entre aquilo que Deus estava ordenando, se usarem pedras, não façam de forma que sejam pela própria mão. Nós vemos aqui que cada pedra representava a doutrina do próprio Deus, revelada ao coração humano, administrada pelo Espírito Santo do Senhor. E como essa doutrina era revelada por parte de Deus, o altar não podia ser moldado, o altar não podia ser planejado segundo a vaidade e o querer do homem. Então Deus vai dizer para o povo, Ele primeiro ensina, Ele primeiro instrui, através de Moisés, acerca como será feita a oferta, o sacrifício. Mas ele diz, ele ressalta que se houver o desejo de usar pedras, se houver o desejo de ornamentar o altar, que isso não seja feito segundo o coração humano, mas pelas diretrizes de Deus, a forma natural do Espírito Santo que direciona o homem, a forma que o Espírito Santo conduz o homem, a forma como o Espírito Santo de Deus adestra a mão do homem para fazer aquilo que Deus deseja. Então ele vai ensinar que aonde for construído o altar de pedra, não seja esculpido, não seja modelado por mãos humanas. Os meus interesses, a minha vaidade, não pode, de forma alguma, moldar o altar de Deus. Nós entendemos aqui que desde o princípio, sempre foi assim. Aquilo que é de Deus, sob as diretrizes do próprio Deus. Como terceira definição, nós temos o altar e o seu valor profético.
Livro dos Hebreus, capítulo 10, verso 1 a 10. O altar do tempo passado era feito por sacrifício transitório e humano, e a expiação para Deus através dos animais, um sacrifício, ofertas queimadas. Mas sobre a aliança antiga, Deus aceitava o sacrifício de animais. Era apenas um prenúncio daquilo que viria, o prenúncio profético, aonde Deus enviaria o seu Filho e enviou para sacrifício definitivo. O segundo sacrifício anula o primeiro, como sacrifício único e definitivo que nos leva a Deus, que abre o véu, que rasga o véu e nos atrela uma condição de estarmos diante do Senhor. Aleluia! O sacrifício definitivo de uma vez por todas na cruz, tornando os antigos totalmente obsoletos. Era apenas uma prenúncia, era apenas para ensinar que no momento devido o Filho seria enviado como sacrifício único pela minha e pela vida, pela sua vida, aonde teríamos uma ligação direta, e temos, com o nosso próprio Deus. Quarta definição, o altar espiritual. Jesus, o único sacrifício capaz de reconciliar-nos com Deus. Hebreus capítulo 9, verso 12. Glórias a Jesus. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Sacrifício único, definitivo, selando o altar. Quando ele sela essa questão do altar, dentro de nós, um altar aonde não existe um lugar definitivo, terreno para ser colocado, mas um altar dentro de nós. Considerando isso, o apóstolo Paulo relata a carta aos Romanos dizendo: devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O altar agora está dentro de nós. A epígrafe deste capítulo 12 do livro de Romanos, em algumas traduções, ela vem assim: a nova vida. O sacrifício do homem renunciando o seu querer, a própria carne, as suas vontades, e se atrelando ao desejo, ao propósito ou ao querer do próprio Deus. A última definição, o altar do eu e o altar de Deus. Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na minha carne, eu vivo pela fé, por amor daquele que me amou primeiro. Consideravelmente, nós entendemos aqui que as inclinações da nossa carne sempre irá tentar nos levar a uma condição humana, carnal. Mas quando eu entendo que eu abro mão do meu eu para que Cristo viva em mim, eu estou dizendo: Ele está no controle, Ele está gerenciando, Ele está conduzindo, Ele, primeiro Ele. Aleluia! Glórias a Deus! Isso nos remete
é uma questão relacionada à nossa identidade, que está além daquilo que fazemos. Na verdade, a nossa identidade irá determinar aquilo que nós iremos fazer. E não ao contrário, aquilo que fazemos determina a nossa identidade. Mas sim, a nossa identidade é que irá determinar aquilo que nós fazemos. Quando entendemos que em Deus nós temos características para realizar o seu propósito, nós conhecemos e entendemos a nossa identidade em Cristo Jesus. E vemos que ela não está limitada a condições transitórias. Vamos dar exemplos? Se a sua identidade estiver relacionada, intimamente relacionada com a roupa que você veste, quando você não tiver dinheiro para comprá-la, você não vai se identificar. Se a sua identidade é coerente com a sua fama, com a posição que você tem hoje, quando você não tiver mais, o que será a tua identidade? Quem é você? Eu vou mais além. Quem é você em Cristo Jesus? Você é muito mais além do que o tempo possa considerar em você como pessoa. Você é muito mais além do que você está vivendo hoje. Você é alguém com determinado propósito ao olhar de Deus. Você vai entender isso mais à frente, quando nós estivermos pontuando os temperamentos determinados irmãos que vivenciaram no passado. Temperamentos. Na psicologia, temperamento e personalidade são conceitos usados para expressar maneiras de pensar, de sentir e de agir. E, portanto, são muito relacionados entre si. Mas esta grande afinidade faz com que muitas vezes os seus significados sejam confundidos. É muito natural confundir temperamentos com personalidade. Aí nós trazemos assim essa definição do temperamento, considerando que o temperamento é a tendência do humor do indivíduo e é constituído a forma de reação e sensibilidades inatas de uma pessoa em relação ao mundo que será levado até o fim da vida. Inatos, congênitos, esse é o temperamento. Quando eu digo que ele é inato, eu estou dizendo para vocês que você nasceu com o seu temperamento. Enquanto a partir da personalidade não, ela é aprendida. A construção da personalidade envolve diversos fatores relacionados aos educadores, à família, ao ambiente a qual esse indivíduo está inserido. Algumas teorias permeiam de outra forma, que não é o ambiente que determina. Mas dentro dessa base, eu busquei uma teoria propícia até pelo meio empírico, da observação, de ver o quão considerável é trazer isso, que o ambiente, ele determina sim a personalidade do indivíduo. Temperamento é inato, você nasceu com ele. Eu quero até, de uma forma descontraída, te convidar a falar com esse irmão, essa irmã que está do seu lado. Diga para ele, você se parece muito com a sua mãe. Diz, olha, você é igualzinho seu pai. Quer dizer que você nunca ouviu isso? Você é igual a sua mãe, hein, Miriam? Características inatas, genéticas. Segundo a teoria, algumas teorias, imutáveis. Mas nós viemos falar aqui nessa tarde, com base bíblica, que Deus é poderoso para mudar características humanas. E Ele é o dono da ciência.
E mesmo aqueles que estudaram e permearam essa relação dizendo, é imutável o temperamento, por ser inato, por ser genético. Quando eu digo genético, eu estou dizendo que enquanto feto, essa condição está sendo construída em você. Ou seja, o óvulo, uma junção ao espermatozoide, que vai gerar o embrião. Dentro do embrião, as células. Dentro da célula, há núcleo. Dentro do núcleo, há cromossomos. Dentro do cromossomos, há gênesis, uma sequência de genes. E a partir do gene, o DNA, que vai trazer à tona o sexo daquele bebê e também a herança genética. É por isso que você pode observar, enquanto eu falo, eu sei que a sua mente vai encaminhar para essa lembrança. Quando um bebê nasce e ele está sendo amamentado, cuidado pela sua mãe, tem sempre uma relação dessa questão acerca do bebê recém-nascido. Uma mãe diz, meu bebê é tão calminho, eu tenho que acordar para poder mamar. Não, ele dorme a noite toda, depois que mama, muito calminho. Já outra vem e diz, olha, meu bebê acorda de hora em hora. E algumas mães, e até mesmo parentes, elas são direcionadas a dizer, gente, mas esse bebê tem uma personalidade já muito forte. Já ouviu falar sobre isso? Personalidade forte, gente. Essa criança já tem personalidade, mas na verdade não é uma personalidade, é um temperamento. Temperamentos não são adquiridos ao longo do tempo, e a personalidade sim. A personalidade é construída a partir do momento que deixa de ser um feto e fora do útero da mãe, você começa a aprender essa construção dessa personalidade que você tem hoje. Mas eu não quero me aprofundar nisso, quem sabe numa outra ocasião. Então, definido assim, temperamento e personalidade totalmente diferentes. Amém, irmãos? Temperamentos são inatos, personalidade aprendida, adquirida. Quando eu começo a falar acerca de temperamento, eu pontuei algo assim, dentro da própria palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. No Sermão da Montanha, Jesus disse aos seus discípulos que eles eram o sal da terra e a luz do mundo. Eu quero apenas me ater ao sal, porque temperamento está intimamente relacionado a tempero. Afinal de contas, é esse tempero que vai gerar em você uma condição de pensar, de agir, de sentir. E à medida que o tempero funciona e se adequada ao seu comportamento, você pode ser muito salgado, mediano, sem sal nenhum. Já ouvi falar, às vezes tem esse termo, né? Pessoa mais sem sal. Mas você pode ser uma pessoa completamente temperada. Tempero certo, momento certo, atitudes certas. E quando não, aprende com seus erros. Como base desse ensino, busquei uma teoria dos 4 temperamentos. Possivelmente você já ouviu falar. A teoria é um conjunto de regras aplicadas, princípios, fundamentos. Algumas pessoas têm uma resistência muito grande acerca de teorias, porque a teoria nos dá uma base para aquilo que nós vamos acreditar, a forma como nós vamos pensar. E às vezes existe uma condição difícil de abarcar essa questão da teoria, porque há alguém que estudou e trouxe, não concordo, enfim. Mas eu quero trazer hoje aqui que se nós não tivermos uma teoria como base, alguma teoria, se nós não abraçarmos uma teoria como base,
alguma teoria irá nos abraçar. A vida ela não passa sem essa condição de uma base a qual nós podemos nos firmar e temos conceitos em cima disso. Se você não abraçar uma teoria, fala com essa pessoa que está aí, diga para ela, olha, se você não abraçar uma teoria, a teoria vai te abraçar. A teoria mais comum que nos abraça ao longo dos anos é a teoria do senso comum. Quem nunca vivenciou uma situação onde te ensinaram que não deixe o chinelo virado, porque senão vai trair morte para sua mãe? Teoria. Um princípio determinado por alguém, não sei como, aonde, que muitas pessoas seguiram ou até seguem, que move dentro de nós uma relação tão íntima, que se você não virar, você se sente mal. Quem nunca passou por isso enquanto criança? Quem nunca deixou de comer uma manga com leite porque disse que mataria? E parece que se você comer realmente, você vai começar a sentir já que está morrendo. São bases que conferem os nossos fundamentos. Se você não tiver o conhecimento teórico de algo que você venha a acreditar, alguma teoria irá te abraçar. Que não seja do senso comum, tá? Beber água olhando para o sol dá dor de cabeça, tomar banho de estômago cheio pode levar à morte, enfim. Existem outras coisas consideráveis dentro disso. E dentro dessa, como base, né, essa questão da teoria, eu trouxe hoje para que possamos entender, compreender dentro da vida de alguns irmãos que viveram no passado, a teoria dos 4 temperamentos, criada pelo filósofo grego Hipócrates, por volta do ano 400 a.C. São eles sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Atrelado às nossas habilidades, à nossa afetividade, às nossas relações, está aqui um conhecimento. Segundo a teoria e estudos científicos ao longo dos anos, o temperamento é composto de tendências inatas, como falamos, e definidos geneticamente são imutáveis. Deus pode mudar tudo. Não é ensinada categoricamente na Bíblia, mas os estudos biográficos de 4 personagens bíblicos demonstrarão os pontos fortes e as fraquezas de cada um temperamento a qual nós iremos adentrar. Quando eu digo que não é ensinado de forma categórica na Bíblia, eu estou dizendo que não é ensinado com clareza, com ênfase. Mas quando nós passamos as páginas da Palavra de Deus, nós vemos aqui pessoas com suas relações de altos e baixos, dentro dos seus sentimentos, das suas emoções, a qual os levarão a pensar e a agir e a sentir em determinados momentos. Nós observamos isso. Não é pontuado de uma forma tão clara, dizendo este temperamento assim, mas nós observamos na vida de nossos irmãos que viveram no passado, temperamentos e personalidades que Deus mudou para o seu propósito. Amém, irmãos? Amém. Nova identidade ou transformação. Ao longo de toda a Escritura Sagrada, há vários exemplos de Deus dando novos nomes para substituir velhas identidades e gerar novas realidades. E essa forma de gerar uma nova identidade, dessa mudança de nome, eu quero atrelar a maturidade espiritual. Eu quero começar a falar acerca dos temperamentos, começando pelo sanguíneo. Eu quero curiosamente perguntar
Se tem aqui alguém que conheça acerca dessa teoria, alguém conhece teoria dos 4 temperamentos? Não? Que bom que possamos falar isso. Eu quero começar pelo sanguíneo. Vamos examinar algumas características desse temperamento. Como o próprio nome diz, o temperamento sanguíneo está ligado ao sangue. E como personagem bíblico muito conhecido, eu quero destacar Pedro. Pedro, o sanguíneo. Totalmente extrovertido, ou seja, sociável. Pedro é aquele que nos dias de hoje, tanto direcionando para as mulheres como para os homens, é aquele que consegue alegrar o culto, é aquele que consegue alegrar o churrasco. Pedro é aquele que chega, a personalidade do sanguíneo, o temperamento sanguíneo, ele é denotado por essa questão. Ele não é inibido. Ele chega em um determinado lugar e ele fala com uma pessoa como se já a conhecesse há muito tempo. Ele é extrovertido, ele gosta de servir, ele gosta de deixar bem claro para as pessoas aquilo que ele pensa. Ele não é tímido, timidez não é com sanguíneo. Em um momento ele é amável, alegre, no outro ele assusta com as suas atitudes. O sanguíneo é caloroso, é amável, é simpático, atrai as pessoas como se fosse um imã, tem um bom papo, é otimista, despreocupado, generoso, compassivo, adapta-se ao ambiente e é ajustável aos sentimentos alheios. O sanguíneo, ele é capaz, é aquele tipo, que denota aquela característica. Ele tira a própria roupa do corpo para dar ao outro. Não importa que esse outro ele não conheça há muito tempo. É aquele que não tem dificuldade de dividir o pão com quem não conhece. As pessoas que ele acaba de conhecer, para ele, é como se ele já conhecesse há muito tempo. Então ele não é limitado a isso. Porém, como todo temperamento, ele tem os seus defeitos. E entre esses defeitos, ou características, pouca força de vontade, emocionalmente é estável e explosivo, é irrequieto, muitas vezes egoísta, tem grande dificuldade em seguir detalhadamente as instruções, quase nunca fica quieto. E no fundo dessa capa de ousadia, ele muitas vezes é uma pessoa, uma mulher, um homem inseguro e temeroso. Quando ele age, ele faz isso de imediato, muito impulsivo. Como diz as Escrituras, você vai perceber ao longo do livro de Atos, a caminhada ao longo da história de Pedro, no livro do Evangelho de Mateus, a fala de Pedro, a intromissão de Pedro, o jeito inquieto de Pedro. Pedro falava pelos cotovelos. Talvez você seja alguém assim ou conheça alguém assim. O que aconteceu com Pedro é que quando ele é chamado para ser um discípulo, para servir a Jesus, seguir a Jesus, deixar de ser um pescador de peixes para ser um pescador de almas, quem olhasse para Pedro naquele momento iria sugestionar que não haveria nenhuma expectativa naquele pescador tão impulsivo. Quem olhasse para ele iria ver que Pedro não tinha nenhuma condição ao olhar humano de ser um líder espiritual. Porém, aquele que estava olhando para Pedro e o chamou, olha para Pedro com um olhar diferente, um olhar transformador, porque não é aquilo que você é, mas aquilo que você possa vir a ser em favor do reino. Nós
um tanto refém de uma mudança que muitas vezes não é considerável. E eu vim aqui hoje dizer para você, com essa questão do temperamento, não, você não vai deixar de ser sanguíneo para ser fleumático. Ninguém vai dizer para você, olha, né, nós percebemos muito isso, essa questão de muitas mulheres até que são sanguíneas, a forma como ela chega num determinado lugar, e talvez você seja uma irmã assim, ou você conheça alguém assim, ela chega e o sorriso dela é bastante escancarado, ela ri, ela fala bastante, às vezes corta o assunto do outro, você quer contar a sua história, mas ela já está com a dela, e muitas vezes a pessoa olha para esse temperamento sanguíneo sem entender e diz, olha, você precisa orar a Deus para mudar isso, essa coisa, essas risadas aí, isso não é de Deus. E para o sanguíneo, isso é algo muito difícil, porque é praticamente impossível para essa pessoa mudar essa forma do senso comum, a qual nós chamamos a minha forma de ser. Porém, é possível ter um controle. Ninguém vai dizer que você não deva rir. Ninguém vai dizer que você não deva cortar um assunto. Mas você verá dentro da vida desse homem, que dentro dos temperamentos, há uma condição muito propícia. Há um lugar no reino para aquele que é despojado, para aquele que é alegre, para aquele que chega, para aquele que aparece, aquele que chega chegando. E Deus vai usar isso, transformando esse homem impossível, que irá andar por toda a terra, porque ele se desprende, ele é eloquente. E já que ele fala muito, e ele não é tímido, ele então vai pregar o Evangelho. Você pode dar uma glória a Deus aí? Então ele vai subir ao altar. Então ele vai entrar em vários lugares para fazer aquilo que Deus deseja. Eu vou usar toda a forma do temperamento caracterizado nele para a minha obra. Aonde um tímido não pode entrar ou não queira entrar, eu enviarei ele. Pedro, impossível, seria esse o rótulo que acompanharia esse grande servo de Deus. O traço mais evidente, impulsividade. Quando ele agia, fazia isso de imediato. Se alguém cessasse o diálogo, estava lá Pedro, continuando a falar. Mas ele é visto de várias formas. Dessa forma de agir impulsivo, agindo com ímpeto, ele é visto na noite em que Jesus andou sobre o mar. E ele diz, Senhor, diz Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo, ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse para ele, vem. Esse temperamento de agir com ímpeto, se lançar, soltar sem olhar, é uma das características do temperamento sanguíneo. É assim, vamos lá, vamos fazer, vamos. E a Bíblia diz que Jesus então fala com Pedro, vem, pode vir. E ele sai do barco, vai em direção a Jesus, mas o seguinte episódio, a continuação da história, ele começa a ter medo. Essa é uma das características do temperamento sanguíneo. Ele salta sem olhar e depois começa a sentir medo. A característica desse temperamento não é de pensar antes de agir. Ele age sem pensar. E advindo disso tem muitas consequências. Os sanguíneos são medrosos, saltam sem olhar, como eu falei. Mas logo ele fica apreensivo quando ele começa a observar a consequência do salto. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. E ele começa a clamar a Deus.
Todo sanguíneo impetuoso, todo sanguíneo que salta sem olhar, precisa reconhecer o socorro de Deus e aprender com as consequências do seu ato, para que seja transformado. O segundo episódio era quando Pedro estava entre uma das posições, entre um dos 3 discípulos, junto com Tiago e João. Ele foi com Jesus ao Monte da Transfiguração. Ali nós lemos na palavra do Senhor que a face de Jesus começa a brilhar como o sol. E aqueles 3 homens têm a oportunidade de conhecer a glória de Deus naquele monte. E de repente, então, podia haver 2 homens ali no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que Moisés e Elias aparecem ali. E quando Pedro ele vê essa imagem desses 2 homens respeitados na história, naquele silêncio, ele quebra. Estamos aqui, não é? O Senhor quer que eu construa uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias, sanguíneos. Ele não consegue, ela não consegue preservar o silêncio. Se não tiver nada para falar, ele vai falar. É interessante entendermos essa condição em nós mesmos e até mesmo nos outros. Por favor, você não vai sair daqui caracterizando seu temperamento é sanguíneo, hein? Mas entender que é inato e muitas vezes não tem controle, a não ser advindo de uma transformação. A sabedoria da parte de Deus, o discernimento da parte de Deus, a construção do ser humano a partir das verdades de Deus. Um dos outros episódios foi uma ilustração lá no Getsêmani, muito conhecida, quando os guardas confrontam Jesus. Pedro vai responder com violência, decepando a orelha de um guarda. É assim, antes de ser transformado. Ele fala, ele faz, depois ele pensa. Dificilmente você vai encontrar, ou melhor, você não vai encontrar uma pessoa com temperamento sanguíneo que não tenha sido transformado, sem que haja nele essa essência do ímpeto. Ele não pensa antes de agir, ele constrói uma relação com o pensamento. Foi interessante, eu quero também atrelar o que o pastor Moisés trouxe aqui, é até uma estratégia, é o princípio da terapia cognitivo-comportamental, essa característica da situação. Primeiro, é gerada uma situação que leva ao pensamento, que leva aos sentimentos e emoções, e depois há um comportamento. E dentro da estratégia da terapia cognitivo-comportamental, é instruído ao paciente que ele possa se cuidar dentro das suas características de temperamento, caráter e personalidade, e construir uma relação de pensar com a realidade dos fatos e não com o pensamento automático do que é aquela realidade. É natural que uma situação venha gerar um pensamento e esse pensamento venha fugir da condição da realidade. Às vezes gerado por uma leitura mental. Joga a primeira pedra. Quem nunca fez uma leitura de um rosto do irmão? Irmão, você pode me emprestar R$1.000? Ao irmão. Faz uma cara fechada, você entende logo que não. Não vai emprestar não, não é assim? Não vai emprestar não. Quem nunca fez uma leitura mental?
Quem nunca olhou para o outro sem saber o que o outro está sentindo ou passando e caracterizou acho que não gosta de mim, não vai com a minha cara, e às vezes naquele momento ele sentiu uma dor, mas é aquele momento que você está olhando. Quem nunca fez uma leitura mental a partir do rosto do outro ou de uma situação? Atrelando a essa condição do ímpeto, da impulsividade, né, do sanguíneo, uma ocasião eu estacionei num determinado lugar, em frente a um barzinho, assim, uma barraquinha, porque estava sendo feita uma obra na igreja. Eu fiquei preocupada de cair um tijolo lá de cima e cair no carro, então eu só me preocupei realmente de não estacionar na frente da garagem, mas eu coloquei em frente de um barzinho. E no momento que eu estava lá ministrando o curso, a dona do bar pediu para que me chamasse, para que pudesse tirar o carro dali. E eu fui, tirei, mas quando eu tirei, ela não estava ali. Então, quando eu saí, eu avistei essa moça e fui até ela e falei com ela. Mas antes disso, uma pessoa tinha me dito: olha, essa mulher, nossa, essa mulher é tão brigona, essa mulher é tão encrenqueira. E ela mandou, né, que a senhora tirasse ali, nossa, ela. Quem nunca ouviu isso? E construir uma relação do outro sem ao mesmo ter contato com a realidade. Quem nunca fez isso? Então eu saí, removi o carro, ela não estava. Depois, quando eu ia sair definitivamente, eu a encontrei e eu a chamei e falei: minha querida, eu quero me desculpar com você. Expliquei para ela os motivos de ter estacionado ali e pedi desculpa, considerando o direito dela de não querer que eu estacionasse ali. E ela se sentiu completamente envergonhada e disse: por favor, me chamou de pastora, estaciona aqui, não tem problema nenhum, por favor, você não levou a mal? Eu não consegui encontrar aquela pessoa que foi desenhada para mim. E a maior característica do temperamento sanguíneo é esse ímpeto. Se disseram para mim que não presta, que não serve, eu já irei construir em mim uma relação de resposta com isso que vai ser imposto. E era assim com Pedro, antes da transformação. É isso que eu estou vendo, então vou agir assim. Mas uma vez transformado pelo Espírito, isso mudou, porque não vivo mais assim. É Cristo que vive em mim. E Ele vai gerar em mim uma perspectiva do meu ser, da minha essência, além daquilo que a minha genética copiou, que foi traçado pelo DNA, ou enfim. Eu irei respirar, irei pensar e irei agir. É mais ou menos o que tem até um livro que tem essa temática. No lugar de Jesus. No lugar de Jesus, é isso, irmãos? Me ajuda. Como eu iria agir? Mais ou menos isso, não tem um tema assim? O que eu faria no lugar de Jesus? No último capítulo do Evangelho de João, uma cena evidencia a profundidade do seu arrependimento. Pedro, você conhece essa história? Toda a situação que norteou a sua vida. Ele nega Jesus. E nesse momento, no último capítulo do Evangelho de João, uma cena em um encontro de Pedro com Jesus. Jesus então traz à tona o propósito daquele chamado. O propósito que vai além do que o meu comportamento um dia caracterizou. O que um dia, pela falta de conhecimento ou pela falta de comunhão, porque ele esteve próximo, mas ele ainda não havia aprendido na totalidade o que era receber um nome diferente e fazer jus
a esse nome. Todos nós, quando formos chamados, recebemos um nome da parte de Deus. E nós precisamos fazer jus a esse nome. Simão, impetuoso. Simão, impulsivo. Simão, que fala sem pensar. Agora o nome é mudado para Pedro, pedra, consistente, estabilizado, firme, jus ao nome. Depois de transformado, ele faz jus ao nome que recebeu. Os dois nomes de Pedro são típicos das suas fases de crente. Simão representa a antiga qualidade sanguínea, enquanto Pedro denota o renovado caráter pétreo do homem estável e constante que o Espírito de Deus moldou do templo sanguíneo de barro. Porém, como vemos, essa transformação não foi de uma hora para outra. É preciso aprender com os meus erros. Ele foi perdoado e aprendeu a perdoar, ensinar o perdão. E é isso que precisamos olhar hoje para nós. O que temos aprendido com aquele com quem temos andado? Se é que de fato temos andado com ele. Cristão, seguidores, discípulos, aprendizes, imitadores, sejamos cristãos, discípulos. Aquele que segue, mas também que aprende com o modelo. E repetimos esse modelo. Glória a Jesus. Colérico, determinados, explosivos, intolerantes, impacientes e egocêntricos. Saulo, nome mudado para Paulo. Temperamento tipicamente colérico e aprimorado na educação e em muita religiosidade. Grande força de vontade e ser cruel é a característica do colérico. A ira e a agressividade são características do temperamento colérico. E eles também são autossuficientes quando não têm um temperamento controlado. A maioria dos coléricos não se importam em trabalhar sozinhos. Na verdade, muitas vezes, eles preferem. Por conta dessa questão da autossuficiência, da teimosia, dessa força de vontade, muitas vezes ele não consegue chegar no final com a quantidade de pessoas que começaram com ele. Tem dificuldade também de expressar sentimentos. E a primeira vez que nós vemos esse apóstolo aparecendo no cenário bíblico, ele é Saulo. Está perseguindo a igreja. Ele está sendo líder quando Estevão está sendo apedrejado. É a primeira vez que ele aparece na Bíblia. E Saulo, o colérico, ele marchava cruelmente por meio dos capítulos do livro de Atos, liderando essa grande perseguição. E isso é uma das suas características, essa força de vontade de ir até o fim, de concluir aquilo que lhe foi dado. Você nunca vai ter um obreiro ou uma obreira colérica deixando a obra pelo meio do caminho. Geralmente, aquelas pessoas que abandonam a mesa de consagração porque começou com 6, agora só tem mais uma, não tem esse temperamento. Porque geralmente quando lhe é dado algo, ele vai até o final. Porém, esse homem, Saulo, antes de ter o seu nome transformado, ele usava esse temperamento dele com o maior requinte de crueldade, perseguindo, permitindo matar. Dentro daquilo que ele acreditava, dentro daquilo que ele considerava certo, porque o colérico, ele tem as suas convicções, ele vai até o fim. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, tudo isso vai mudar. E o caráter transformado dele
de irado, amargo e perseguidor, é transformado em uma pessoa que tinha amor pelos irmãos. Antes ele desejava, incitava, perseguia, desejava a morte dos irmãos, daqueles que estavam ali adorando a Deus, tendo comunhão com Deus. Mas agora não mais. A Bíblia diz que em um determinado momento na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 1, ele está suplicando em favor da salvação do outro. Eu quero fazer uma consideração aqui. Um temperamento colérico transformado, gerenciado por Deus, jamais vai desejar a morte do outro sem salvação. Jamais vai desejar que o outro venha morrer. Ele é compassivo, ele é compreensivo, ele sabe orar. Ele não ora dizendo: Deus, ou mata ou leva. Ele ora dizendo: Senhor, salva. Ele não pede mais a morte. Ele não busca a morte do outro. Ele está suplicando. Romanos capítulo 10, verso 1. Rogo pelos irmãos, suplico a Deus. Quem suplica está dizendo: por favor, não deixe que morre sem salvação. A característica do colérico, o temperamento sem transformação, ele é muito cruel. Ele diz: já que errou, morre logo. Vai pagar por aquilo que fez. Está fazendo isso, não está fazendo por merecer. Uma das características da transformação também era a sua benevolência. Ele retribui, ele diz isso, para retribuir com o bem, cheio de paz e dependente de Deus. Aquele que, se não tiver ninguém para trabalhar comigo, eu faço sozinho, autossuficiente. Aquele autossuficiente, muitas vezes, também é autossuficiente no que considera a Deus. Ele se vê pela sua própria força, mas aqui não mais. Aqui, agora, no livro de Atos, capítulo 27, verso 25, ele está fazendo uma declaração, a qual denota que ele agora, um ser, um indivíduo transformado, ele diz: eu confio em Deus, e Ele cumprirá tudo aquilo que projetou. Ainda que os meus olhos estejam com afinco em determinadas coisas que parece que não vão mudar, eu percebo que não é da minha própria força, mas Deus. Aleluia. Um caráter mudado, um brado de perseverança. Ele aprende com Deus. Agora transformado, ele caminha com Deus. Agora ele corre pelas estradas, pregando aquilo que o Senhor determinou. Mudado. Moisés, o melancólico. Esse temperamento é de todos os mais talentosos, porque é perfeccionista. Se disser que tem que cortar 4x4, vai ser 4x4. Se disser, vamos colocar ali no meio, não, ele é bastante detalhista. Melancólicos. Ele é introvertido, é genioso, é crítico, pessimista e muitas vezes egocêntrico. São os melancólicos. Uma definição atribuída ao servo Moisés: capacidade de experimentar toda a gama de emoção, se entregar a pensamentos negativos e exagerados, complexo de inferioridade. Nós vemos em Êxodo capítulo 3, verso 10, quando Jesus está dizendo para ele: vai fazer agora, é agora que eu estou te enviando para essa missão. E ele olha para si mesmo e diz: quem sou eu
Às vezes, dentro desse temperamento melancólico, alguns de nós que estamos incutidos aqui, nos sentimos assim. Estamos diante de grandes oportunidades que o Senhor proporciona para nós. E olhamos, considerando a nossa própria força, dizendo: quem sou eu para fazer isso? Até parece que aquele que chamou não vai ser fiel dentro do chamado. O melancólico, ele se entrega a pensamentos negativos, de várias as formas, tem complexo de rejeição. E nós vemos isso em Êxodo capítulo 2, verso 11 e 15. Quando ele mata um egípcio, e quando alguém vai dizer para ele quem você pensa que é? Ele tem dentro dele uma característica forjada de uma falha, de algo errado que ele cometeu. E dentro do temperamento melancólico, quem tem uma proporção dentro desse temperamento, muitas vezes atrela a condição externas à condição interna. Quem é que vai me aceitar por conta daquilo que aconteceu lá atrás? Parece que ele tem um letreiro na testa, a qual vai definir algumas falhas dele no passado. Indeciso, conversando com Deus, Deus lhe incumbindo uma tarefa, ele diz: manda outro. Característica do melancólico: tem outra pessoa para poder fazer, não? O melancólico tem que insistir muito para ele. Ele tem medo de ser visto. Quando ele está diante de um público, o sentimento que ele tem é que todos estão analisando a sua fala, o seu comportamento, e é bem capaz de ele chegar num lugar aonde ele não conheça a totalidade das pessoas, ele fazer um giro de 360 graus e considerar que ele não deve falar nada porque alguém está observando e vai analisar aquilo que ele está falando. Mas ele é leal, ele também é fiel. E como instrumento, Deus vai usá-lo com o temperamento dele, gerenciado pelo Espírito. À medida que Moisés andava com Deus, os israelitas o acompanhavam. Quando o problema surgia, ele buscava a orientação de Deus. Sua fé é um tributo àquilo que Deus pode fazer com um temperamento temoroso, negativo, melancólico, se esse temperamento for dedicado a Deus. Coloque diante do Senhor todos os seus medos, tudo aquilo que você considera que não é, e você vai ver que mesmo você não sendo, Deus em você vai ser tudo aquilo que precisa quanto ao propósito na sua obra. É Deus em você, é Ele que aparece, é Ele que cresce. O último, fleumático. As pessoas mais fáceis de conviver são os fleumáticos. Essa natureza calma, sossegada. Você deve conhecer algum ímpio que não seja, que seja fleumático, que parece ser um crente, de tão calmo. Você nunca conheceu alguém que não fosse um cristão? Tranquilo, calmo. Aí você pergunta assim: você é cristão? Não, sou não. Deveria ser uma característica que nós procuramos no outro, que está ali, como obreiro, como servo, ao serviço. E muitas vezes nós encontramos no outro. Nós consideramos que o cristão ele é calmo. Consideramos que ele seja bastante paciente, sossegado. Abraão, fleumático. Algumas características: preocupadíssimo. As suas preocupações lhe causaram muitas limitações. O fleumático tem medo de falhar. Ele é muito cauteloso. Mas muitas vezes essa limitação serve de impedimento
característica do temperamento a qual lhe é atribuído uma pessoa pacífica. Nós vemos que ele, por algumas vezes, foi influenciado pelo medo. Vemos que ele também, muitas vezes, é passivo diante dos conflitos. Uma das questões aqui eu quero pontuar dentro da palavra do Senhor. Abraão no Egito. Havia fome. Ele chega ali com Sarai, ainda Sarai. Ele tem medo. Ele conjectura que pela beleza da sua esposa, ele pode ser morto. E as suas conjecturas irão gerar nele uma interpretação errada. E ele vai mentir. Ele vai fazer algo para se salvaguardar. Essa questão de ser cauteloso, calmo, de ser influenciado pelo medo, que é uma das características dentro do temperamento fleumático, traz a Abraão algumas limitações. Em outra situação, acaba retardando algumas coisas, alguns propósitos. Nós vemos que ele tem medo de falhar e é tão cauteloso. E Deus lhe faz promessas. E dentro da promessa, ele também tem algumas reações pacíficas. Conhecendo aquilo que Deus lhe havia prometido, ele aceita uma proposta da sua mulher, porque ele é pacífico. E muitas vezes a sua passividade lhe impede de introduzir na questão algo mais racional. Ele pode até pensar, esse negócio não vai dar certo não por conta disso, isso não vai dar bem. Mas quando ele vai falar, ele tem medo do conflito. Então ele aceita passivamente para não ter que debater, para não ter que impor ideias. Mas quando o caráter desse homem, tão cauteloso, que muitas vezes ser cauteloso para ele lhe implicou em algumas consequências, nós vemos em Gênesis capítulo 22, que diz que Deus testou Abraão. E Deus o instrui a tomar o próprio filho e oferecer em sacrifício a Deus. Eu acredito que somente para um homem cauteloso, tranquilo, Deus iria pedir uma coisa assim. Eu acho que nesse momento, aquilo que ele pensa concernente a Deus, que Deus pode fazer algo dentro do que ele prometeu, gera em Abraão uma fé, aonde ele faz exatamente aquilo que Deus mandou fazer, aguardando que dentro da promessa de Deus iria ocorrer exatamente o que Deus prometeu. O fleumático, ele não é passivo, ele é passivo, ele não é omisso. Ele pensa e considera uma relação com aquilo que está acontecendo, mas ele tende a evitar conflitos. E para uma pessoa que tem uma característica no seu temperamento assim, precisa ter uma relação de fé com Deus, porque senão ele vai abraçar situações que não eram necessárias. É Deus direcionando. Existem alguns fleumáticos que dizem assim: olha, eu fechei a minha boca. Na verdade, ele sempre está tranquilo, não fala nada. Mas eu acredito que para esse temperamento, Deus quer trazer um controle do Espírito Santo, direcionando da seguinte forma: eu quero que você fale, mas você vai falar exatamente como eu quero. Eu quero que você venha agir, mas você, atrelado ao meu propósito, fará assim, assim, assim e assim. Não está parado pelos seus medos. A Bíblia diz que nesse momento aqui, Abraão obteve fé.
A fé como resultado da confiança que ele depositou em Deus o levou a agir exatamente como Deus queria que ele agisse. Eu quero convidá-los a se pôr de pé. É uma forma sucinta, dentro do tempo, de caracterizar alguns pontos no temperamento desses amados irmãos. E mostrar hoje aqui que não existe nada em nós que não possa ser moldado. Afinal de contas, nós temos o nosso Criador, aquele que nos criou, é capaz de transformar aquilo que muitas vezes foram considerado imutável. Eu quero convidar a você hoje, colocar dentro da sua identificação em qual temperamento desse você se enquadra. Mas irmã, é possível se enquadrar em apenas um temperamento? Não. Existe um que irá ser mais atrelado às suas condições hoje de comportamento. Possa existir um secundário. Você pode ser 80% sanguíneo e 20% melancólico. Mas existe um que será mais enfático no seu pensar, no seu sentimento e no seu agir. Considerando que o altar é o lugar de adoração e comunhão, é o lugar de sacrifício, como é que você se considera hoje no molde de Deus? Dentro da conclusão sobre meus temperamentos do altar, como já vimos, eu trouxe assim: o temperamento é a tendência do humor do indivíduo. O tempero usado para gerar pensamentos, sentimentos e ações de acordo com a minha vontade. O altar é o lugar de sacrifício, adoração e comunhão. E quando sacrificamos os nossos temperamentos no altar da verdade de Deus, da sua vontade, conhecemos a nossa verdadeira identidade em Cristo. E essa nova identidade é capaz de gerar bênçãos decisivas e duradouras para o propósito dele. Eu quero convidá-los, já encerro aqui, a fechar os vossos olhos. Quero orar com você apenas um minuto e entregar a Deus aquilo que você considerou como um temperamento, algo imutável. Talvez você pensasse que esse é o meu jeito. Eu já nasci assim. Eu sempre fui assim. Eu quero dizer hoje, talvez você se sinta refém da construção que te permeia, das suas atitudes, de forma que se sinta envergonhado. Eu não deveria fazer assim. Eu quero dizer que você vai sentir, porque você não é um ser engessado. Você tem sentimentos. Talvez você até sinta em algum momento um motivo para dar uma resposta, ou até, irmãos, uma vontade de apertar o pescoço, igual disse uma irmã para mim. Mas não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. Aleluia. Eu não posso mais ousar com ímpeto naquilo que é desfavorável ao reino. Como nos antecedeu o palestrante pastor Moisés. O reino é primordial. Está dentro de mim, está dentro de você. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui, coloque a mão sobre o teu peito. Diga: seja feita a tua vontade aqui. Agora aponte para o céu, como está sendo feita lá no céu. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, eu te dou graças por tudo que ocorreu aqui. Ó Deus, eu creio nesse final de tarde que o Senhor está trabalhando dentro de nós.
gerando em nós uma identificação com aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos ser. Que a nossa identidade, Senhor, aqui neste lugar, nós sejamos convencidos e façamos jus à identidade que o Senhor traçou para nós. Pegue, ó Deus, pegue todos os nossos temperamentos, pegue tudo aquilo que é disfuncional e coloque, Senhor, em função do Teu querer. Que nós possamos, Senhor, sermos homens e mulheres que consideramos, Senhor, que nós não vivemos mais na nossa carne, mas que nós vivemos o Teu querer a ponto de frearmos o nosso pensar, o nosso agir, os nossos sentimentos e perguntarmos, Senhor, como posso inserir isto no Teu reino? Como Tu olha para isso, Senhor? Qual é o Teu olhar, Deus, para as características que são colocadas diante do Teu altar hoje aqui nessa noite? Eu posso dizer que eu estou satisfeita contigo, mas eu quero ter coragem de perguntar para Ti, Senhor, Tu estás satisfeito comigo? O Teu querer está impregnado em mim? Eu sou no Teu altar aquilo que Tu queres. Se eu não for, transforma-me hoje aqui, Senhor. Assim como Tu fizeste com Teus servos, que tiveram suas características transformadas para um objetivo único, que é sacrifício, adoração, propósito, comunhão no Teu altar. Fica conosco, eu te agradeço por tudo, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Obrigada, pastora Rafael.